Vamos lá, última questãozinha. Questão 4. 15 anos depois do genocídio que vitimou mais de 800 mil pessoas, visitar Ruanda ainda é uma espécie de jogo de adivinhação. A cada rosto que passa, tenta-se descobrir quem foi vítima e quem foi algoz na tragédia de 94. Em 94, né, houve um grande conflito em Ruanda, um genocídio, por conta da diferença entre duas etnias diferentes na disputa, tá certo? Os Hutus e Tutsis, beleza? Vamos lá. O governo do país recorre à união do povo. O censo e as carteiras de identidade étnicas não existem mais. Todos agora são apenas considerados ruandenses, por conta, né, do final do desfecho da guerra. O esforço do presidente Paul Kagame em evitar um novo conflito é tão grande que chamar alguém de Tutsi ou Hutu de maneira ofensiva é crime, com pena que pode chegar a 14 anos. Ou seja, é uma estratégia do presidente para tentar forçar, digamos assim, a igualdade entre esses povos étnicos. Bom, a presença do trauma do genocídio é o principal problema social de Ruanda, maior inclusive que a pobreza. Então são dois comentaristas diferentes, tá? Nesse segundo aqui que a gente está falando agora. Tratar esse trauma coletivo devia ser prioridade número 1 e não transformá-lo num tabu. Ou seja, ele está fazendo uma crítica ao que o presidente lá de cima, né, disse, né, ao que o autor lá de cima falou, né, do presidente. Né, que quando você chama alguém de Tutsi ou Hutu, que são as duas etnias, né, que ocupam um território, de maneira ofensiva é crime, ou seja, algo repressivo. Pois bem, a política do governo é a do esquecimento por lei, por obrigação. Errada é a vitimização do genocídio, pois existe uma história de conflitos anterior e posterior ao massacre. Tá? Então são duas visões sobre um caso específico de Ruanda, mas isso, estou trazendo essa questão para a gente pensar nos conflitos, né, étnicos como um todo. Tá? A polêmica entre os efeitos do genocídio de Ruanda, ocorrido em 94, aponta para contradições dos processos de constituição de estados nacionais na África contemporânea. Com base na análise dos textos, a resolução dessas contradições estaria relacionada à adoção das seguintes medidas. Então, qual é a contradição, a resolução, né, que ele traz? A gente fica aqui com a letra D, que diz o seguinte: reforço do pertencimento nacional, que é o caso, né, de você forçar uma nação, uma nacionalidade que talvez não exista, né? Se você tem grupos diferentes, com interesses diferentes, com crenças diferentes, né, com objetivos diferentes, fica difícil você forçar esse pertencimento nacional. Então, no primeiro, né, a contradição desse reforço do pertencimento nacional, e o segundo, que diz uma revisão das heranças da descolonização, né, que vai mostrar, de fato, essa diferenciação que existe antes do conflito, né, que ele está fazendo uma crítica ao processo de colonização, e também o posterior ao massacre, tá? Comentários aqui. O continente africano foi muito atingido pelo processo de colonização em suas diversas etapas e períodos, mas sem dúvida a descolonização se deu de forma traumática, produzindo grande impacto sobre as verdadeiras populações regionais. O texto ressalta a necessidade de criar nacionalismos, reforçando o pertencimento nacional e promover uma grande análise do que foi a descolonização, como forma de resolver conflitos tribais decorrentes da descolonização. Então, na verdade, essa questão é mais ou menos um momento para a gente refletir sobre qual a solução, né, mais justa para essa situação. Né? Será que é justo a gente forçar um nacionalismo para que haja uma paz forçada, digamos assim, através de uma repressão política? É mais ou menos isso que a questão quer trazer pra gente, né? Então, alternativa A, conciliação político-religiosa, não tem relação direta com religião, né? Afirmação das identidades locais também se mostra como errado, por quê? O que se almeja é um reforço do pertencimento nacional, né? B, é falsa porque punição das diferenças culturais e unificação de memória nacional, é o contrário, né? O segundo tem que ser algo contrário a essa forçação de memória nacional, porque para ele não existe, né, nação. É falsa, a memória nacional perpassa pelas etnias e deve ser considerada por eles, né? C, denúncia de denominação colonial
integração no mundo globalizado, também não é essa a pauta, né? A dominação externa atual se dá pelo sistema financeiro e a África em geral, e em Ruanda em particular, teve dificuldade de integração ao mundo globalizado, pois são economias primárias e incompletas numa fase de capitalismo primitivo. Então, à medida que a gente vai tendo os avanços da globalização, a gente percebe que esses territórios, por ainda estarem sofrendo com disputas básicas iniciais, eles ficam desprovidos e distanciados do processo de globalização. Por isso que é interessante, quando a gente tem a aula de globalização, né, a gente faz aquelas críticas, né, que não há uma integralização por completo no mundo, né? Existem territórios, como é o caso das principais áreas de conflito, né, na África, vão existir territórios que não vão usufruir desse mundo globalizado, tá? E vão viver ali numa extrema pobreza, um processo muito primário de industrialização, né, que vão sofrer aí com as crises humanitárias que a gente já mencionou na nossa aula. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. A gente se encerra aqui a nossa aula. Lembrando que, qualquer dúvida, precisando de mais materiais para complementar o estudo de vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Grande beijo, até a nossa próxima aula de regional que tá acabando do mundo, né? Qual será que é o último continente que falta a gente falar? Será que você lembra? Então, vamos lá. Próxima aula a gente conversa pra gente ver esse último continente é que tá faltando. Um beijão, até a próxima!